E aí pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos continuar aqui nossos vídeos de trigonometria, né? Nós vamos falar de equações trigonométricas, como que a gente resolve esse tipo de equação, né? O melhor jeito é simplesmente praticando, então eu separei aqui umas 4 para a gente fazer, umas 2 mais tranquilinhas e outras 2 um pouco mais chatas, para a gente ir treinando, tá certo? Então não se esqueçam já de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para você não perder os próximos vídeos. Beleza então, gente, vamos resolver a equação aqui normalmente, tá? Nós vamos fazer o seguinte, temos aqui então 2 seno de x igual a 1, né? Passando um para o outro lado, com isso a gente tem que seno de x é igual a meio. E aí aqui a gente fica assim, ó, o ângulo que tem seno igual a meio, eu sei qual que é o 30 graus. Só que a gente geralmente põe a resposta em radiano, tá? Então aqui, x igual a π sobre 6. Se você não sabe fazer a conversão para radiano, tem um vídeo no canal explicando, tá certo? Eu não vou repetir isso aqui porque não é o foco. Só que, gente, essa não é a única resposta. Por quê? Se você pegar o círculo trigonométrico aqui, ele vai ter o seguinte, ele tem aqui os 4 quadrantes, né? E aí o que acontece? O π sobre 6, que é o 30 graus, digamos que ele está mais ou menos aqui assim. O seno, que é essa alturazinha aqui, olha só, ele vale tanto para o π sobre 6, que é o 30 graus, mas ele é o mesmo seno também desse ângulo aqui, que é o 30 graus, só que andando nesse sentido, no caso o 150 graus, né? Se você tiver o 30 graus ou 150, você vai fazer a mesma abertura, você vai ter o mesmo seno, né? Então esses dois ângulos são uma resposta. Só que eles não são a única resposta. Por quê? Porque eu posso andar 30 e dar uma volta completa, ou seja, 390. Ou dar mais uma, duas, três, quantas voltas eu quiser aqui, que todos esses ângulos aqui vão ter a mesma abertura, né, no fim das contas. Então, qual que é a resposta completa disso aqui? O x é π sobre 6 mais 2k π. E isso aqui para todo k que pertença aos inteiros, beleza? O que isso quer dizer, gente? Vou explicar um pouquinho melhor. 2π é uma volta, né? Então é o π sobre 6 mais 2π, ou 4π, ou 6π. O número de voltas que eu vou dar a mais aqui depende do k que eu escolher. Só que como qualquer k inteiro vale, que você vai ter o ângulo com esse mesmo seno, então você coloca essa notação aqui, tá? E aí a gente faz isso e para o 150 graus, ou seja, x igual a... O 150 é 5π sobre 6, tá? Mais 2k π. Beleza, gente? Essa é a resposta completa de uma equação trigonométrica, tá? Você só não vai colocar isso aqui se ele restringir. Então, falar isso aqui, o x tem que estar entre 0 e 2π, esse tipo de coisa, tá certo? Isso aqui é um pouquinho mais rigoroso, mas é só para vocês entenderem o processo como um todo, tá certo? Então, vamos dar sequência. Vocês vão entendendo melhor aqui ao longo do exercício também. Questão 2. Nós temos o seguinte: 2 cosseno ao quadrado de x menos 9 cosseno x é igual a 5. Bom, gente, aqui, como é a primeira vez que eu estou fazendo isso em vídeo, eu vou fazer um passo a passo mais devagar, que é o seguinte. Para facilitar o visual dessa equação, a gente pode falar que cosseno de x é igual a A. Por quê? Agora, olha como é que a equação vai ficar. 2a ao quadrado menos 9a e o 5 passa para o outro lado. Menos 5 igual a zero. Equação de segundo grau aqui, clássica, né, para a gente resolver. Usando Bhaskara, a gente vai ter o seguinte. A é igual a menos b, que vai dar 9, mais ou menos a raiz de 9 ao quadrado é 81, menos, com menos aqui vai dar mais, 4 vezes 5 vezes 2, vai dar 81 mais 40, ou seja, 121, tá certo? Dividido por 2 vezes o 2, que é 4. Isso aqui vai dar 9 mais ou menos, a raiz de 121 é 11 sobre 4. E aí a gente vai ter duas respostas. Aqui vai ser A igual a 9 mais 11, 20 sobre 4, 5. E A igual a 9 menos 11, menos 2 sobre 4, menos meio, né? Só que a gente tem que lembrar quem que é o A, né, gente? Aqui é cosseno x, então cosseno x igual a 5 ou cosseno x igual a menos meio.
Gente, cosseno de x igual a 5, isso é impossível, tá? Porque o cosseno e o seno de um ângulo variam de -1 até 1. Então, essa resposta aqui não convém. Mas o cosseno igual a menos meio é completamente viável, né? A gente desenha aqui o círculo trigonométrico, tá? E aí nós temos que lembrar o seguinte, o cosseno vale meio quando o ângulo é 60 graus, né? Só que como ele está negativo, tem que pegar os quadrantes que o cosseno é negativo, ou seja, o segundo e o terceiro. Então vai ser uma abertura de 60 graus aqui ou aqui, né? Porque aí, olha só, vamos refazer aqui um pouquinho maior. Mais ou menos aqui ou aqui. Agora sim, porque aí, ó, aqui a gente vai ter o mesmo cosseno. E aí, 60 graus para cá vai dar 120, né? O 180 menos 60. E aqui 180 mais 60, que é 240. Vou pegar como referência aqui, né? Botar o 180, só para vocês ficarem cientes do que eu estou fazendo. Então, esses dois ângulos aqui tem o cosseno igual a menos meio, tá? Então, como é que vai ficar a resposta? X igual a, o 120 é 2π sobre 3, tá? 2π sobre 3 mais 2k π, né? Porque tem infinitas voltas que a gente pode dar e cair no ângulo que tem esse cosseno. Ou o x igual a, o 240 é 4π sobre 3, tá? 4π sobre 3 mais 2k π. Tranquilo, né, gente? Estão entendendo como é que funciona o processo, né? Então, vamos dar sequência. Vamos lá. Agora, questão um pouquinho mais chatinha, mas não vai mudar muita coisa não, que é o seguinte. Questão 3. A gente tem o seguinte. Secante, tá? Não, isso aqui ficou bem feio. Secante de 2x mais π sobre 3 igual a 2, tá? Vamos lembrar o que é secante, gente. Secante é o inverso do cosseno. Então, secante de uma coisa é a mesma coisa de falar 1 sobre cosseno da coisa, né? Então, 2x mais π sobre 3. Isso aqui é igual a 2. Então, a gente multiplica cruzado, a gente vai ter o seguinte. Isso aqui é 2 sobre 1, né? Vai ficar cosseno de 2x mais π sobre 3, isso tem que ser igual a meio, né? Então, de novo, né, gente? Mesmo raciocínio. O cosseno igual a meio, a gente vai olhar no círculo quais ângulos tem essa correspondência. Então, junta aqui. Temos aqui os 4 quadrantes. É sempre assim que faz a equação trigonométrica, tá? Então, ó, cosseno igual a meio é 60 graus. Como é positivo, é no primeiro e no quarto quadrante. Então, aqui, ó, 60 graus ou 60 graus assim. E aí você junta aqui, para ver aqui, ó, é a mesma medida. Esse aqui é o 60 graus e esse aqui é 360, né, que é 360, menos 60, ou seja, aqui é o 300 graus, né? Esses dois ângulos têm o cosseno igual a meio. Só que aqui a gente tem uma expressão, né, gente? Então vai mudar um pouquinho. Aqui, olha só, então, ou 2x mais π sobre 3 tem que ser igual a 60 graus, que é π sobre 3, ou 2x mais π sobre 3 tem que ser igual a o 300, que é 5π sobre 3. É isso mesmo, 5π sobre 3. 5π sobre 3, tá? Agora a gente tem que mexer um pouquinho disso aqui, né? Olha só, aqui eu tenho π sobre 3, posso cortar, né? Fica 2x igual a 0, então x igual a 0, né? Nesse caso, a gente tem 2x mais π sobre 3 igual a 5π sobre 3, então fica 2x igual a 5π sobre 3 menos π sobre 3, vai dar 4π sobre 3. Então, x igual a 4π sobre 6. 4π sobre 6, que é a mesma coisa que 2π sobre 3, né? Então, a gente tem x igual a 0 e x igual a 2π sobre 3. Juntando isso aqui, na resposta, a gente tem x igual a 0 mais 2kπ, ou simplesmente 2kπ, ou x igual a 2π sobre 3 mais 2kπ. Entenderam? Um pouquinho mais delicada essa, né? Tem que tomar esse cuidado porque aqui dentro a gente tinha uma expressão, não era só o x.
E agora nós vamos para a última, tá? Que é um pouquinho mais pesada, ela é mais difícil, mas é para a gente ir vendo os diferentes níveis de cobrança disso aqui, né? Vamos lá, questão 4, vai demorar um pouquinho mais ela, vai ser, ó, cosseno ao quadrado de 2x igual a meio menos seno ao quadrado de x, ok? Essa aqui está um pouquinho pior, né? Mas não vamos nos assustar. A gente tem que lembrar o seguinte, gente. Primeiro, a fórmula do cosseno de 2x. Existem 3 equações, né, que descrevem o cosseno de 2x, que é o seguinte. O cosseno de 2x, ele é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Ele também é igual a 2 cosseno ao quadrado de x menos 1, que também é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Essas 3 fórmulas são equivalentes, eu já demonstrei isso em outro vídeo. Eu vou usar essa terceira, porque aqui tem seno ao quadrado e aqui tem seno ao quadrado, e eu vou ter uma equação só com seno ao quadrado, né? Então vai melhorar minha vida. Então vamos ver o seguinte, o que é cosseno de 2x ao quadrado, né? Passou um caminhão aqui, então se fez algum barulho vocês desculpem. Vamos fazer o seguinte, cosseno de 2x ao quadrado vai ser igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de x ao quadrado, né? Isso aqui vai dar quanto? Olha só, quadrado do primeiro vai dar 1 menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4 seno ao quadrado de x, mais o quadrado do segundo, isso vai dar 4 seno à quarta de x, né? Então vamos substituir isso lá na equação original, nós vamos ter o seguinte, olha só. Aqui vai dar essa expressão, né? Então 1 menos 4 seno ao quadrado de x, mais 4 seno à quarta, fazer um 4 um pouquinho melhor, né? Quarta de x, igual a meio menos seno ao quadrado de x, né? Eu vou multiplicar a equação inteira por 2 para não ter que trabalhar com fração, e a gente vai ter o seguinte, 2 menos 8 seno ao quadrado de x, mais 8 seno à quarta de x, igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de x, né? Vamos juntar tudo aqui numa expressão, vai ficar 8 seno à quarta de x. Agora, cadê? Vai ficar menos 8 com 2 que vai dar 6, então menos 6 seno ao quadrado de x, mais 1, né? Mais 1 igual a 0. Expressãozinha um pouco pior, né? Ah, e eu esqueci de um detalhe, gente. Aqui, nesse exercício, ele deu uma restrição. Então, aqui, ó, o x, ele pertence ao intervalo de 0 a 2π. Ou seja, é só a primeira volta que a gente vai considerar, não precisa ficar somando aqui os 2 capítulos no final, tá? Então, tinha esquecido disso, vamos continuar. Essa expressão tá bem feia, mas ela, de novo, isso aqui é uma equação, que vocês vão ver que é uma equação de segundo grau, porque se eu fizer, olha só, seno ao quadrado de x igual a A, vai ficar o seguinte, seno à quarta de x vai ser A ao quadrado, então 8A ao quadrado, menos 6 seno ao quadrado vai dar menos 6A, mais 1 igual a 0. Equação de segundo grau de novo, né, gente? Então, vamos resolvê-la aqui. O A vai ser igual a menos 6, então 6, mais ou menos a raiz de 6 ao quadrado é 36, menos 4 vezes 8, 32, né? Tudo isso dividido por 2 vezes 8, que é 16. Ou seja, o A é igual a 6, mais ou menos 36 menos 32 é 4, e raiz de 4 é 2. Então, 6 mais ou menos 2 sobre 16. E isso aqui é igual a, vamos ver os dois casos, 6 mais 2, 8, sobre 16, meio, né? Ou 6 menos 2, 4, sobre 16, 1 quarto. E agora, muito cuidado, né, gente? Isso aqui é o seno ao quadrado de x. Então, a gente vai ter várias respostas aqui. Observem só. Subindo aqui um pouquinho mais. Vamos escrever o seguinte. Seno ao quadrado de x
é igual a meio, ou seno ao quadrado de x é igual a 1/4. E aí vem o perigo, né? Porque aí então o seno de x ele é igual a mais ou menos a raiz de 1/2, que é 1 sobre raiz de 2, que é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2, tá? Se vocês racionalizarem. Ou seno de x é igual a mais ou menos a raiz de 1/4, que é 1/2, né? Então, nós temos aqui quatro possíveis respostas de seno. Então, nós vamos ter muito ângulo aqui. Então, olha só. Vou fazer um círculo trigonométrico um pouco maior. Fazer ele aqui. Aliás, vou fazer em outra cor para dar um destaque. Fazer ele um pouco maiorzão. Olha só. Beleza. Aí aqui nós vamos ter os quatro quadrantes. E vamos pensar o seguinte, olha só. O seno igual a raiz de 2 sobre 2, positivo, né? É o 45 graus. Então, a gente vai ter aqui 45 graus e 45 graus para cá, os positivos, né? Então, aqui, ó, 45 e 180 menos 45 vai dar 135, né? Esses são os ângulos que o seno vale raiz de 2 sobre 2. Então, tá aqui, né? Isso aqui. Agora, o seno igual a menos raiz de 2 sobre 2 vai ser o negativo deles, né? Então, aqui e aqui, certo? Então, aqui o 180 mais 45 vai dar 215 graus, ou o 315, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Ou o 315 graus, certo? Isso aqui é o seno negativo raiz de 2 sobre 2, né? E o seno igual a mais ou menos meio é o 30 graus, né? E aí, vou fazer o seguinte, vou fazer em outra cor, vou botar aqui, ó. A gente vai ter o 30 graus mais ou menos aqui e o outro 30 graus mais ou menos aqui, né? Aí aqui o seno vai ser positivo, né? Vai ser meio, então projetando aqui, espero que vocês estejam entendendo tudo, né? Vai ficar algo assim. E o negativo vai ficar algo desse tipo aqui, né? Então, algo mais ou menos assim. Aqui a gente vai ter o 30 graus, aqui a gente vai ter o 330 graus, aqui a gente vai ter o 150 graus e aqui a gente vai ter o 210 graus, né? Então, esses 8 ângulos, gente, vão ser uma resposta. Então, vamos escrever aqui todos eles, né? Olha só, x igual a... Vamos botar em amarelo, né? X igual a... Aí vamos fazer aqui um conjuntinho. Nós temos, em ordem crescente, né? 30 graus, π sobre 6. O 45 é π sobre 4. O 135 é 3π sobre 4, tá bom? O 150 é 5π sobre 6. O 210 é o 7π sobre 6. O 215 vai ser o 5π sobre 4, é isso mesmo? 5π sobre 4, 5π sobre 4. E aí, continuando aqui embaixo, nós temos o 315, que vai ser, agora até me perdi, vai ser 7π sobre 4? 7π sobre 4, isso mesmo. 7π sobre 4. E para finalizar, o 330 é o 11π sobre 6, beleza? Então, essa aqui é a nossa resposta. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ângulos certinho, beleza? Questãozinha mais difícil aí para fechar, né? Mas é bom para treinar uns níveis maiores. Então, eu vou ficando por aqui, gente. Nos próximos vídeos a gente continua a falar mais de trigonometria.